Saúdo a todos os presentes, saúdo aos nossos internautas, saúdo também nossos amigos que a gente não pode ver, mas estão aqui no plano espiritual, nos acompanhando, né? Os seres de luz que estão aqui junto comigo, junto com todos nós, que a gente sabe que aqueles que não estão mais nesse plano material, mas que outrora trabalharam nessa casa, eles permanecem trabalhando no local, mesmo depois do desencarne, né? O tema da nossa reflexão de hoje é curando a própria vida. Eu vou falar de 3 pilares que foram fundamentais para a minha cura interior e exterior também, né? Mas assim, foram 3 pilares fundamentais, que seria a gnose, a consciência e a ressurreição espiritual. Então, vou começar lendo um texto para vocês que fala muito bem sobre essa questão dessa mudança. O texto diz o seguinte: quantas vezes você sentiu algo te incomodando por dentro, mas não soube colocar em palavras? Quantas ideias ficaram presas na mente à espera de um momento certo que nunca chegava? Quantas vezes a gente quis soltar o passado e viver no agora, com libertação das amarras do ego e da ilusão? E de repente, tudo que estava oculto, guardado, mal resolvido ou silenciado, vem à tona, pedindo reflexão e depuração. Como se fosse assim um sinal de garantia de felicidade e plenitude. É nesse instante que o nosso pensamento se torna um bisturi, cortando os excessos e abrindo espaço para aquilo que precisa ser curado. As nossas ideias, então, ganham firmeza, a fala pede direção e a mente se revela como um instrumento de transformação. Mas recordem-se, isso só se torna possível e construtivo quando nasce de um lugar de respeito e escuta. É preciso maturidade para usar essa energia de forma criadora, orientando-a para o alto e para a cura, porque no fundo, toda força que destrói também sabe reconstruir. Eu sei que não é o caos que ninguém deseja conduzir, mas sim a consciência. Não é a dor que a gente quer perpetuar, mas sim o despertar. A teoria é linda, mas na prática requer um esforço ativo para que possamos estar em posição de relevo, ganhando domínio sobre aquilo que tenta nos consumir. Que ao invés de veneno, todos nós possamos destilar antídotos ao nosso redor. Vamos lá? Estamos juntos. Pessoal, como base fundamental para falar do tema de hoje, que é curando a própria vida, eu selecionei a gnose, que é o autoconhecimento, a consciência e a ressurreição espiritual. O gnosticismo é uma corrente espiritual que valoriza o conhecimento interior como caminho para a evolução. Deus está dentro da gente, dentro de cada um de nós, sem injustiça. Todos nós temos Deus dentro de nós. No Evangelho de Tomé, ele diz que Jesus censura os que buscam acesso a Deus em outro lugar que não seja em si mesmo. Então a gnose, o conhecimento interior, ele ensina que a consciência é o ponto de partida para toda e qualquer transformação. A transformação e a cura só pode ser alcançada, muitas vezes as pessoas falam, e a gente ouve falar de muito também, que é através do reino dos céus. Só que o reino dos céus, ele está aqui dentro da gente. Eu vou citar para vocês um livro do nosso mestre Boberg, que está aqui presente. Aqui eu quero agradecer pelo lisonjeado convite que eu recebi de trazer reflexão. E nós estamos acabando de estudar esse livro agora, aos domingos, que a gente estuda o Evangelho aqui todo domingo. E no capítulo 4, que
que chama Não Olhe para Trás, desse livro Voo da Liberdade, ele diz que quem já alcançou a gnose, ou seja, o autoconhecimento em determinado estágio, não deve ficar ruminando mentalmente situações ruins pelas quais passou. É preciso pensar positivamente e caminhar sempre para frente, sem se prender às coisas ruins que volta e meia fluem à nossa mente. E na página 69 ele completa: pois cada um julga a si mesmo de acordo com o seu tempo de maturidade. A solução é ver o nosso passado apenas como lembrete, sem deixar que ele impeça a nossa evolução. Gente, ruminar, né, no sentido literal, seria mastigar 2 vezes. Quando a gente está no campo, assim, que a gente vê os boizinhos pastando, a gente vê eles estão sempre assim, mastigando, né? Então eles engolem, volta, eles mastigam de novo. Só que no sentido espiritual aqui do livro, que o nosso mestre está nos ensinando, seria pensar repetidamente as mesmas coisas, cair nas armadilhas do ego, destilar o veneno ao invés do antídoto, ficar naquele ressentimento, naquela falta de perdão, naquela culpa. Eu, no meu caso, era uma culpa, eu senti uma culpa tão grande dentro do meu coração que parecia que eu ia morrer. E eu ficava ruminando aquilo que já tinha passado. Toda hora eu voltava no passado. E eu não tinha consciência de que quando a gente descobre esse Cristo interior dentro da gente, as coisas que ficaram para trás já não pesam tanto, sabe, na nossa vida. Quando a gente percebe que Deus habita dentro da gente, a gente abre espaço para a cura, a gente acessa uma consciência divina que nos coloca numa frequência mais elevada de percepção e de libertação. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quando eu era, não era Deus, agora sou Deus e não mais sou. Então, quando era o meu ego, a minha culpa, o meu ressentimento, a minha falta de perdão, não era Deus que estava aqui comigo. E agora, ele fala, agora sou Deus e não mais sou, porque entra Deus, a consciência divina que está dentro de cada um que está sentado aqui, e sai o ego, sai a culpa, sai a falta de perdão, sai o ressentimento, né? Mas assim, como assim, né, curar a própria vida? Ninguém está falando aqui que a gente vai deixar de ir ao médico, que vai deixar de ir para uma terapia, ou se não também, ninguém está falando jamais que ninguém está invalidando o nosso passado, porque o nosso passado existe, ele é muito importante, né? Mas é importante para ser utilizado como lembrete, não para ficar, não como veia condutora, né? Então, essa incompletude existencial, ela só pode ser curada através da gnose, que é o autoconhecimento, né? A gente vai utilizar sim, porque, gente, a gnose, o autoconhecimento, ele é como se fosse uma estrela guia na nossa vida, assim, uma estrela guia assim, pessoal e intrínseca, está dentro da gente, está aqui dentro, e ela vai mostrando as causas para a gente do nosso sofrimento, vai fazendo a gente entender, vai trazendo a superfície, sabe, inspirando, iluminando, e a gente vai conseguindo, as coisas vão começando a fazer sentido. Tem um livro Fonte Viva, que a gente também estuda aqui na nossa casa, que o Emmanuel, né, através do médium do Chico Xavier, ele fala assim, num trecho: do passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, mas nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração, ele diz. E exumar é a gente examinar com finalidade. Então a gente pode sim revisitar, mas com finalidade, com objetivo, porque muitas vezes a gente fica buscando fora o que a gente só pode encontrar dentro da gente.
né? E às vezes a mente da gente insiste em olhar para as faltas, ficar na culpa, e a gente esquece que a vida real, que o único momento que a gente pode fazer alguma coisa é agora. Até uns 15 dias atrás, uma outra pessoa que trouxe a reflexão aqui pra gente, mencionou uma frase do Chico, que é bem famosa, que ele fala o seguinte: já que não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, o único lugar onde a gente pode trabalhar é aqui no presente. E esse convite para se voltar ao interior e agir com presença não é uma coisa nova. Isso já ecoava lá na sabedoria antiga, quando Sócrates já dizia: conheça-te a ti mesmo, né? E são 3 palavrinhas super simples, só que são a base e princípio para toda e qualquer libertação. É super gnóstica essa frase dele, né? Conheça-te a ti mesmo. E dizem que ele tinha uma aparência assim, fora dos padrões de beleza da época, sabe? Que muita gente falava que ele era feio, que ele era isso, que ele era aquilo. Só que ele não estava nem aí, ele não ligava, porque ele sabia quem ele era. Então, quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente sabe quem a gente é, para onde a gente está indo, onde a gente quer chegar, a gente não se importa com aquilo que as vozes ou que as pessoas estão ali falando e murmurando, entendeu? Porque só o conhecimento interior é a autêntica compreensão daquilo que a gente tem que ser, daquilo que a gente é ou daquilo que a gente veio fazer aqui, né? E o ser humano, gente, a gente tem dentro da gente a capacidade de compreender todas as nossas verdades usando apenas a razão. Porque quem sabe o que é bom vai fazer o bem. Veja bem, se a gente sabe que determinado alimento faz mal pra gente, a gente para de comer. Se a gente sabe que a rua correta pra gente ir é do lado direito, a gente não vira à esquerda. Então, quem sabe o que é bom, vai fazer o que é bom, vai seguir o caminho do bem. E essa fé inabalável, o Allan Kardec diz o seguinte, que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, é a fé raciocinada, né? Então, a razão é o conhecimento, é tomar consciência das nossas dores para a gente poder se curar. E se Deus está dentro da gente, a razão está dentro da gente, a liberdade, ela é o maior valor espiritual que existe, da gente poder agir de acordo com a nossa própria consciência. Isso é uma liberdade espiritual tão grande, é uma coisa tão bonita, essa questão do tribunal da nossa própria consciência, né? Vocês já ouviram aquele ditado que fala: travesseiro e consciência todo mundo tem, dorme quem consegue, né? Então, esse verdadeiro conhecimento, e principalmente o autoconhecimento, ele conduz naturalmente ao agir correto e nasce do íntimo do indivíduo. Ele não deve ser imposto por ninguém, por mais que às vezes a gente fale assim: eu te avisei, eu não sei o que, eu não sei o que. Não é só na hora que é a gente com a gente mesmo, né? E o Espiritismo, que ele tem como base, né, a filosofia, a ciência e a moral, ele nos convida exatamente a isso, a pensar, refletir, compreender, né? Raciocinar, raciocinar significa ratio, que é razão, e sinare, né, que é exercitar o pensamento. Então não é uma doutrina que impõe verdades, isso daí também é uma coisa que foi maravilhoso na minha vida, que me ajudou muito também ao conseguir deixar diversas coisas que não me faziam bem, porque eu não senti ninguém me impondo nada, eu senti uma liberdade, uma coisa assim que eu poderia, até a Fernanda sempre fala isso, que a gente sente uma liberdade de estar aqui dentro, assim, que a gente quer, por quê? Porque a gente tem a faculdade de raciocinar, de dar a nossa opinião. O Allan Kardec falava: passe tudo pelo crivo da razão, e se estiver falando uma coisa aqui, vocês estão estudando e estão vendo que não é, vocês vão para o caminho da razão, e vocês deixam o que está escrito aqui. Então, o Espiritismo convida os interessados a aprender, a exercitar. Não é uma doutrina
que impõe as verdades. E por isso que eu quero até fazer um convite para todos vocês que estão aqui, todos, sem exceção, de participar com a gente aos domingos, gente. Todo domingo, faça chuva ou faça sol. Faz mais de 40 anos que os dirigentes aqui dessa casa estão aqui todo domingo de manhã, das 8 às 10 da manhã, onde a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é muito importante para a gente participar dos grupos de estudo, das palestras, sabe? Poder, às vezes, a gente parar de consumir a dopamina barata, que a gente fica, às vezes, se distraindo ali, passando a tela do celular, e não quer vir num estudo, não quer vir numa palestra, ou se não vem sempre e fala assim, nada que a Maria Fábia está falando está servindo para mim. Alguma coisa serve, gente. Alguma coisa serve para alguém, vai servir. Às vezes a gente não, porque a dopamina, quando ela não é barata, quando ela não é aquele acesso rápido à sensação de alegria, às vezes ela demora um pouco para a gente perceber, né? Mas depois as coisas vão fazendo sentido. E então, então fica o convite para todos vocês aos domingos. A gente vai ter um recessozinho, só que a gente vai começar a estudar um livro que chama O Segredo das Bem-aventuranças, que é super legal, que se vocês se organizarem, a gente vai ter uns 15 dias aí para mais de intervalo. Se vocês se organizarem, vocês podem começar do começo junto com a gente, tá? Então, quando a gente começa a colocar esses princípios em ação, do autoconhecimento, da consciência, a gente para de colocar a nossa paz na mão dos outros, na mão de terceiros. A gente deixa de terceirizar, sabe? Esses dias eu vi uma coisa escrita assim: quem não se lê, acredita no que os outros escrevem. Se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não conhece-te a ti mesmo, a gente, igual Sócrates falava, a gente acredita no que os outros estão falando. Quem não se lê, acredita no que os outros escrevem. Então, a gente tem que saber para onde a gente está indo, aonde a gente quer chegar. A gente vai ganhando clareza mental e profundidade, sabe? Porque sem o autoconhecimento, a gente não consegue ter domínio e coerência. A gente começa a fazer um negócio aqui, só que chega aqui a gente para. A gente começa aqui do lado, a gente chega ali, a gente para. Então, a gente tem que tirar esse véu do nosso rosto e começar a dar um objetivo útil para aquilo que a gente começa a fazer na vida da gente. De falar assim, não é isso que eu quero, é nesse lugar que eu quero chegar, sabe? Tem uma psicanalista estadunidense que eu gosto muito, que eu já li vários livros dela, que chama Brené Brown, não sei se vocês já ouviram falar. Ela fala assim, que as histórias mais perigosas que criamos são as que diminuem o nosso valor inerente. Precisamos recuperar a verdade. Somos seres criativos, divinos e cheios de amor. Se a gente sabe quem a gente não diminui o nosso valor, gente, e nem o nosso potencial, porque a gente está ali, daí então, limpo de mãos e puros de coração, né? Então a gente não pode diminuir esse valor que a gente tem, que é intrínseco. Eu tive um sonho esses dias, que era uma porta linda, assim, tinham duas portas. E eu fui abrir, eu falei, nossa, eu quero ir lá, eu queria passar para um outro lado que tinha. E aí eu tentava abrir a porta da frente, só que a porta não abria. E aí eu percebi, parece que era Deus falando comigo ali, né? Uma consciência divina falou assim, você só vai abrir essa porta quando você fechar a outra. E aí a outra porta, também a porta que era a porta do passado, no meu sonho, ela também era muito linda, muito rica, tinha muito valor. Não estou tirando jamais o valor dela, da porta do passado. Só que eu só consegui abrir a porta da frente quando eu fechei a porta dos fundos, sabe? Então isso daí foi uma coisa que parece que falou ali comigo assim, a gente só consegue aflorar para o melhor que está por vir quando a gente realmente fecha determinadas portas da nossa vida, encerra determinados ciclos da nossa vida, porque o passado não é lugar de morada, não é lugar de morada. E eu percebi assim que esse autoconhecimento e essa consciência, ela dá uma coerência, uma firmeza de raciocínio. Parece que a gente consegue se reconciliar com a gente, sabe? Parar de brigar, porque às vezes a gente fica ali numa briga acirrada com a gente mesmo, sabe?
Igual eu falei agora há pouco, que a gente vai, desiste, e aqui na nossa dimensão, a gente está na terceira dimensão, né? E não é assim, a gente pensa um negócio e acontece. Então, por isso que a gente tem que ter essa coerência de persistir naquilo que a gente está buscando, porque nas outras dimensões as coisas acontecem mais rápido, né? A gente pensou, acho que a gente já cria na hora, né? Creio eu, né? Mas aqui a gente tem que ter essa coerência de insistir um pouco mais naquilo que a gente está buscando. Tem um guru indiano, que é o Osho, eu também gosto muito dos livros do Osho. Ele fala que o desejo e a busca incessante fora de nós são fontes de sofrimento. São fontes de sofrimento. Se a gente ficar naquele desejo, naquela busca incessante de algo que não está dentro da gente, vai ser fonte, há de se tornar fonte de sofrimento. Porque essa alegria, né, ela não é um grito, uma coisa estrondosa. A alegria, ela é uma paz interior, é uma plenitude íntima, né? Então, que a gente possa, assim, recuperar esse ser divino, criativo, que habita, que está dentro da gente, ouvir essa voz interior, sair das distrações, dos ruídos mentais, tentar ouvir a voz da nossa alma, né? Saber que assim, que a cura, ela não vem do esquecimento, mas sim de uma presença amorosa diante daquilo que a gente foi, diante daquilo que a gente é, né? O apóstolo Paulo, que é assim, hoje a gente sabe que ele sequer viveu no mesmo tempo de Jesus, né? Mas assim, ele, quando ele foi escrever uma carta para os moradores da cidade de Filipo, carta aos filipenses, né? Ele falava de ressurreição espiritual, que foi uma coisa assim que eu tenho certeza. Vocês acreditam em ressurreição? Porque eu acredito, eu já ressuscitei. E assim, e ele falou assim, ó, nessa carta, eu anotei aqui, ó, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que também foi alcançado por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Gente, eu acho coisa mais linda isso daqui, porque olha aqui, ele só consegue avançar quando ele deixa para trás as coisas que ficaram. Você sabe que uma vez eu falei assim para minha mentora, uma mentora espiritual, falei assim, tia do céu, eu tô achando que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer, eu não sei, parece que está tudo certo na minha vida, minhas contas estão pagas, eu estou bem com meus filhos, eu estou feliz no trabalho, estou feliz no amor, estou feliz na coisa, estou feliz em tudo, estou com uma sensação, acho que eu estou indo fazer essa viagem, será que eu vou morrer, tia do céu? Ela falou assim, Maria Fábia, você não está entendendo, você já morreu, isso é a ressurreição espiritual, você nasceu de novo. Você já morreu para o passado, e é essa sensação que você está, que você vai morrer, porque você já deixou seu passado para trás. Então você ressuscitou, minha filha. Eu falei, nossa, é isso. Então assim, gente, ressuscitar é renascer em consciência, sabe? E a única perpetuidade que existe na vida da gente é o aprimoramento moral e espiritual. É a única coisa que a gente vai aproveitar 100%, porque não que a gente não tem que buscar o intelecto, né, o aprimoramento intelectual, só que o aprimoramento intelectual, muitas das vezes, nas outras reencarnações, ele pode ser que ele não acompanhe a gente, só que o aprimoramento moral e espiritual vai acompanhar a gente em todas as nossas existências. Tudo, às vezes eu até brinco, eu falo assim, a gente tem que resolver aqui nessa vida, senão a gente vai voltar na outra vida com esse mesmo problema. Você quer? Eu falo, eu não quero, eu quero resolver de uma vez, porque senão quando a gente volta, gente, é verdade, e a gente volta com o mesmo problema. Então a gente tem que compreender, né, isso daí, que a perpetuidade do aprimoramento, que o aprimoramento moral e espiritual, ele coloca a gente numa posição de relevo.
perpétua, é para sempre isso daí na nossa vida. E aí, para ir encerrando, deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Então a gente entende, né, que a gente não é nem só um corpo, nem só um passado, e nem só um papel, e nem só um diploma, mas que todos nós somos potencial divino em manifestação. Então assim, como que a gente cura, né, a gente mesmo curando a própria, como que a gente pode então se curar? Como que a gente tem essa força interior ou esse dom da cura, né? Você sabe que Jesus, quando ele fazia os milagres, ele nunca atribuiu a ele mesmo os milagres que ele fazia. Ele falava assim para a pessoa, vai em paz. A pessoa falava, ai, obrigada, Jesus. Ele falava, vai em paz, foi tua fé que te salvou, foi sua fé que te curou. Então, gente, o poder da nossa, a força infinita, ela habita dentro de cada um de nós. A única coisa que é diferente de um para outro é a capacidade da recipiência, é o tanto que você está buscando. Por isso que eu falo, vem para a palestra, vem para o estudo aos domingos, vocês não vão perder, vocês só vão ganhar. Porque é intrínseco, é dentro da gente, é a gente com a gente mesmo, não adianta. E aí, para finalizar, eu vou ler para vocês rapidinho uma lição aqui do livrinho desse daqui do Minutos de Sabedoria. Inclusive está chegando o Natal, é um presente super legal para a gente dar de presente. A gente tem aqui na Livraria do Centro, que é a livraria permanente, custa R$24. É para você dar esse presente aqui para quem você ama, são 360, ou para quem você não ama também, às vezes é bom. 365 mensagens tem aqui nesse livrinho, tá? O Pastorino, ele era padre, ele parou de ser padre e ele se dedicou só à trajetória espiritual dele. Sabia? De consciência, de cura e de autoconhecimento. Ele deixou o celibato para se dedicar a isso. E ele fala na lição 111 dele, que eu acho maravilhosa e que vai falar desse potencial divino que eu estou falando aqui para vocês. Ele disse o seguinte, seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença e pela dor. Olha essa parte, gente. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque ela está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. Olha a sincronicidade do universo, chega na hora certa. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso. Seja forte e tenha bom ânimo. Então, só tem uma coisa a fazer, é refazer-se, né? Porque eu acho linda essa lição e essa frase que fala que a força divina nunca vai abandonar a gente nunca pode se sentir abandonado, porque está dentro da gente, não tem como abandonar a gente, né? E eu podia estar no pior momento da minha vida, gente, nas piores fases da minha vida, eu nunca me senti abandonada pela espiritualidade, ela sempre esteve comigo, às vezes ela pode ser que ela até nem queria muito, mas ela sempre esteve junto comigo. E a gente saber da sincronicidade divina, que ela vai atuar enquanto a gente estiver vibrando com coerência naquilo que a gente quer. Silenciando o nosso ego, silenciando a nossa mente e ativando a essência crística que tem dentro de cada um de nós. Eu espero que eu estou muito feliz de todos vocês estarem aqui, quero agradecer pela paciência, eu espero que de alguma forma eu tenha tocado um pouquinho o coração de vocês. E é isso, vamos então para o passe, né? Muito obrigada, gente!